Na aula passada, eu abordei de onde vêm os dados que nós analisamos em bioinformática. Essa aula seria sobre sequenciamento de Sanger, mas antes, eu acho muito importante a gente entender um dos formatos mais utilizados na bioinformática, que é o formato FASTA, e o que significa dizer que eu estou trabalhando com um genoma consenso. Mas isso depois da vinheta. Em termos computacionais, o arquivo FASTA é apenas um arquivo de texto. Quando trabalhamos em ambiente computacional, a extensão do arquivo ela não tem importância. Eu vou mostrar um pouquinho disso mais para frente aqui no vídeo. Mas, de modo geral, o arquivo FASTA ele pode ter quatro extensões. As duas primeiras são os modos mais comuns que a gente encontra, que é o .fasta ou .fa, e tem outros dois modos utilizados por alguns bancos de dados que indicam a especificidade do conteúdo daquele arquivo FASTA, que é o ponto .fna, que indica que é um arquivo FASTA de sequências de nucleotídeos, e o ponto .faa, que indica que é um arquivo FASTA de sequências de aminoácidos. Esse arquivo ele pode englobar uma ou mais sequências. Quando existe mais de uma sequência dentro do arquivo FASTA, ele é conhecido como multifasta. E cada sequência ela é representada por uma linha de cabeçalho ou header e uma ou mais linhas de sequência biológica, seja nucleotídeo ou seja aminoácido. Quando a sequência biológica de um FASTA ela está presente em apenas uma linha, cada sequência desse arquivo é representada por duas linhas, uma de cabeçalho e uma de sequência. Mas essa sequência biológica ela pode estar quebrada, né, após tantos caracteres. Vai ter um caractere especial de quebra de linha, e isso acaba gerando múltiplas linhas para cada sequência, ou seja, vai ter uma linha de cabeçalho e uma ou mais linhas de sequência biológica. Pode ser um pouquinho confuso, mas a gente vai ver isso no terminal, como que esse arquivo ele é estruturado. E caso o FASTA ele tenha cada sequência representada por duas linhas, uma de cabeçalho e uma de sequência, ele é considerado um FASTA two lines, ou FASTA de duas linhas. Caso a sequência ela tenha quebra de linhas, né, então uma sequência biológica ela pode ser representada por várias linhas, a gente tem um FASTA multiline, ou FASTA de múltiplas linhas. É bem lógico esse conceito, né? E para as ferramentas computacionais diferenciarem o que é header e o que é sequência biológica, no arquivo FASTA, o header ele sempre inicia com um caractere especial de maior que. Então a gente vai ter um símbolo de maior que, vai ter o nome da sequência e esse nome ele é extremamente variável, vai depender do banco de dados que a gente está usando, vai depender da natureza da sequência, dependendo do banco de dados. Se a gente criar nossos arquivos FASTAs, eles podem ter o header que a gente escolher. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. E então tem a sequência biológica que não tem nenhum caractere especial indicando o seu início, né? As ferramentas entendem que a linha que tem o sinal de maior que, ela é o header e o que vem depois disso é a sequência biológica daquele header. E é assim que a informação é organizada nesse tipo de arquivo. Em questão de conteúdo das sequências biológicas, em arquivos FASTAs de nucleotídeos, normalmente temos a presença das quatro bases nitrogenadas. O A representando adenina, o C representando citosina, o G representando guanina e o T representando timina. Em alguns arquivos FASTA de genomas virais de RNA, é normal nós termos o U no lugar do T, representando a uracila, mas isso é para alguns tipos de sequência em alguns bancos de dados. É um formato mais incomum, eu diria. Podemos encontrar também a presença de 10 caracteres que representam nucleotídeos ambíguos. De acordo com essa tabelinha da UPAC, eu vou deixar o link dela na descrição também, porque ela é bastante informativa. Isso representa possibilidades de dois ou três nucleotídeos em determinada posição. É um tanto comum encontrarmos esse tipo de informação, visto que algumas ferramentas que geram o genoma consenso, o usuário ele pode setar que em determinada posição a ferramenta coloque o nucleotídeo ambíguo, caso tenha dois ou três nucleotídeos mapeados naquela posição. Podemos encontrar também o caractere N numa sequência em arquivo FASTA que representa o nucleotídeo que não foi identificado. Muito provavelmente, essa região é gerada quando não conseguimos sequenciar determinada posição de um genoma,
porém nós conseguimos sequenciar o que está em torno daquela posição. E dessa forma, né, as ferramentas elas colocam um caractere N indicando que não conhecemos o caractere que existe ali, porém sabemos que aquilo ali é uma posição, né, que aquilo ali conta como uma posição genômica. E é comum também encontrarmos ponto ou hífen na sequência biológica de um arquivo FASTA, mas isso indica que a gente está trabalhando com um arquivo FASTA de alinhamento e não um arquivo FASTA tradicional, porque nas regiões de inserção ou deleção num alinhamento de sequências, as regiões de gap, formada por inserções ou deleções, são caracterizadas, né, são identificadas como hífen ou ponto. Já um arquivo FASTA de aminoácidos, ele é formado por 20 caracteres alfabéticos, que representam, né, os 20 aminoácidos que podem compor as nossas células. Podemos encontrar também o caractere X, que indica uma região de Ns do nucleotídeo que foi traduzida para a proteína, né? Então, se no nosso FASTA de nucleotídeos tínhamos regiões de N de nucleotídeos não identificados, na hora de fazer a tradução dessa região para o arquivo FASTA de aminoácidos é colocado um X, que indica um aminoácido não identificado. Pode ter também um caractere de asterisco, indicando um códon de stop. Isso é muito comum em outputs de algumas ferramentas que identificam as ORFs de alguma sequência nucleotídica. E também, assim como no FASTA de nucleotídeos, podemos ter hífen ou ponto indicando regiões de gap em um alinhamento. Vamos dar uma olhadinha como isso funciona na prática. Mas antes disso, eu queria pedir para você curtir esse vídeo se ainda não curtiu, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você viu alguma dúvida nos comentários que também é sua dúvida, pode curtir essa dúvida, assim eu posso fazer um vídeo específico sobre determinado tema. E se achar que tem algum colega seu que precisa desse tipo de conteúdo, ajudaria muito aqui o canal se você compartilhasse com ele esse conteúdo. Utilizando o meu navegador, eu vou acessar o banco de genomas do NCBI, simplesmente digitando NCBI Genomes na aba de busca e clicando no primeiro link. Nessa parte inicial, eu já posso identificar algumas funcionalidades dessa plataforma. Eu posso fazer alguma busca no NCBI todo, eu posso fazer alguma busca por termo no banco de genomas, e eu posso ver uma série de informações relacionadas a nível taxonômico, seja eucariota, arqueia, bactéria ou na seção de vírus. Aqui eu já tenho um primeiro grupo de informações, como número de genomas totais, qual que é o genoma de referência. Por exemplo, se eu tiver um genoma de SARS-CoV-2, eu posso ter milhares de entradas nesse banco de dados, só que apenas uma será referência. E essa referência normalmente ela é representada pelo genoma com a maior cobertura de sequenciamento, ou seja, onde um scaffold ele representa um cromossomo ou o genoma todo, né, no caso de vírus que não tem cromossomos, e também outros fatores podem influenciar que um genoma seja de referência, como o período de coleta dele, né, o primeiro genoma de SARS-CoV-2 totalmente coberto vai ser o genoma de referência utilizado para gerar os outros genomas, né, via montagem de referência. Vamos acessar aqui então um genoma de eucarioto que foi recentemente atualizado nesse banco de dados. E de cara nós podemos ver uma série de informações, informações sobre a amostra, informações sobre métricas de montagem, e se você tem alguma dúvida sobre N50, L50, config, scaffold, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. Temos também informações sobre a anotação, né? O NSBI ele faz uma anotação dos dados que são enviados para lá, e também a organização de cromossomos desse organismo e os códigos de acesso que dão acesso à sequência desses cromossomos. Voltando agora para o início da página, podemos ver uma série de funcionalidades aqui desse banco de dados. Nós podemos clicar para baixar, via interface gráfica, alguns dos arquivos desse genoma. Nós podemos obter a linha de comando da ferramenta Datasets do NCBI para baixar esses dados via linha de comando. Se você quiser um vídeo sobre isso, já sabe, deixa aqui nos comentários. Nós podemos clicar no link para download de FTP desses dados, que é um protocolo de transferência segura. E vamos clicar nesse link agora que nós vamos poder ver diversos links dos arquivos desse banco de dados, inclusive os arquivos FASTA que eu comentei anteriormente.
ponto .fna, que terão sequências de nucleotídeos, e ponto .faa, que terão sequências de aminoácidos. Então eu vou clicar para baixar esses dados para o meu computador pessoal, vou fazer o download dos arquivos de nucleotídeos, do FASTA de nucleotídeos de sequências genômicas, e também vou fazer o download do arquivo FASTA de proteínas, né, de todas as proteínas desse organismo. E aqui um momentinho, Ana Maria, né, já vou pular o vídeo para quando esse download estiver finalizado, para a gente não esperar a minha internet terminar de baixar esses dados. Após o download, podemos notar que esses arquivos têm uma extensão .gz, que indica que esse arquivo está compactado. Extensões .gz são muito comuns em ferramentas de bioinformática, e se tentarmos acessar o conteúdo desses arquivos via interface gráfica, teríamos que descompactar e aguardar o tempo de descompactação e abrir esse arquivo utilizando algum editor de texto, como o bloco de notas, por exemplo. Porém, arquivos de texto normalmente estão na casa dos kilobytes ou até megabytes, poucos megabytes. E arquivos de genoma, arquivos fáceis de genoma, podem ter centenas de megabytes ou até gigabytes de informação. E isso torna inviável que a gente trabalhe com esses arquivos via interface gráfica. Então, vamos ver um pouquinho de linha de comando para acessar esse conteúdo de forma fácil e rápida. Então, estou aqui no meu ambiente de terminal. Se rodarmos o comando ls, que é um comando para listar, né, um comando de list, com os parâmetros LH, caso você não entenda de linha de comando, sempre quando temos um hífen ou dois hífens são parâmetros que estamos passando para a nossa ferramenta, o parâmetro L é para listar essas informações em formato de lista, e o parâmetro H é para que o tamanho desses arquivos seja human readable, ou seja, um tamanho que os humanos batem o olho e conseguem entender. Então, se eu rodar ls com os parâmetros LH, eu posso verificar os arquivos que eu baixei e algumas outras informações, como a data de download, a data de entrada desse arquivo no meu sistema, o usuário que tem permissão, as permissões que esse usuário consegue ter e o tamanho total desses arquivos. Se eu rodar apenas o ls, eu não vou ver esses arquivos em formato de lista. E se eu rodar o ls com parâmetro L, notem que o tamanho do arquivo aqui está em bytes, né? Então, adicionando o H, né, o Human Readable, eu consigo acessar esse tamanho de um formato que faz mais sentido, né, em mega ou gigabytes. E caso eu queira acessar o conteúdo desse arquivo sem precisar descompactá-lo, eu posso rodar o comando gzcat, que vai imprimir no console o conteúdo de um arquivo, mesmo que ele seja compactado no formato GZ. Mas note que uma vez que eu rodo esse comando, ele começa a imprimir todo o conteúdo de uma vez só. Se eu quiser verificar esse conteúdo de forma iterativa, pouco a pouco, eu posso adicionar o caractere pipe, ou seja, eu estou pegando o output que vem do meu primeiro comando e rodando um segundo comando, juntamente com a ferramenta more, que eu consigo verificar esse conteúdo de forma iterativa, pouco a pouco. Eu também posso analisar o conteúdo, as primeiras linhas desse arquivo, agregando o comando head junto com o gzcat, e posso incluir quantas linhas eu quero verificar desse arquivo, utilizando o parâmetro n do head. Ou seja, se eu rodar a linha gzcat, o nome do arquivo, pipe, head, parâmetro n50, eu vou verificar as 50 primeiras linhas desse arquivo. Eu posso utilizar também o comando grep, que é um comando que trabalha com expressões regulares para processamento de texto de forma padronizada, para extrair, por exemplo, apenas os readers desse FASTA. Eu posso contar esses readers também, e aqui é um ponto muito importante a gente notar que quando trabalhamos com informática, com linha de comando e com computação, nós podemos fazer a mesma coisa de várias formas. Algumas formas são mais eficientes, e outras formas são menos eficientes. Então, nós podemos dar um grep com o sinal de maior para imprimir os headers dessas sequências, passar um pipe e dar um wc, o comando wc com parâmetro L para contar quantas linhas foram. Isso aí a gente vai obter um número de linhas, ou seja, o número de readers, ou nós podemos passar o grep com o parâmetro C, que é o parâmetro de contagem, que ele vai contar quantos caracteres maior que
possui nesse arquivo. Como nós sabemos que um FASTA, todos os headers eles têm o símbolo de maior que, uma vez que a gente conte as linhas com esse símbolo, nós temos o número total de sequências. E eu posso também agregar diversos comandos como o grep, o sed, o sort, unique, para criar uma linha com vários pipes, ou seria uma pipeline. Tuts. E se você tiver dúvidas em grep, seed, head, sort, essas várias ferramentas que podemos utilizar via linha de comando, já sabe, deixa aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo, né, introdutório a esse tema. Também temos expressões regulares, que são conceitos muito utilizados em programação e em processamento de dados. Também é um tema super interessante para se trabalhar. E quando a gente roda essa linha aqui toda organizada, nós podemos ver que nós temos dois tipos de caracteres que iniciam essas sequências, o NC e o NW. O NC, ele indica sequências que representam cromossomos, onde os autores conseguiram organizar essas sequências em cromossomos. E o NW, eles representam scaffolds ou contigs que são unplaced, no termo inglês. Ou seja, eles não foram alocados dentro de um cromossomo. Agora, olhando para o conteúdo desse arquivo, .fna, nós podemos ver que ele está organizado por cromossomos inicialmente, e mais abaixo terão os scaffolds não localizados em cromossomos, e nós temos alguns caracteres em uppercase e lowercase. Regiões em lowercase indicam que essa região ela foi soft-masked. Esse é um processo de anotação de regiões de repetição ou de elementos de transposição. Então, quando a gente pega a sequência, a gente já entende que essas regiões que estão lowercase, ou ela tem uma região repetitiva, são os mesmos nucleotídeos se repetindo em tandem, ou ela representa algum elemento de transposição específico. Antigamente, e algumas ferramentas ainda fazem isso, elas fazem esse processo de anotação desses transposons ou de regiões repetitivas por um método chamado hard masked, ou seja, elas colocam N no lugar da sequência de nucleotídeos para evitar que outros softwares lidem com esse tipo de informação, para realizar as análises de anotação de forma mais rápida. Porém, com o tempo, foi gerando-se confusão de regiões que eram hard masked e regiões que não eram sequenciadas, né? Como eu comentei anteriormente, uma das possibilidades de caractere em pastas de nucleotídeos é o caractere N, que indica nucleotídeos não identificados, né? Que não foram sequenciados. Então, em processos de anotação hard masked, onde pegava essas regiões e colocava-se N, gerava esse tipo de confusão. Então, hoje é utilizada uma convenção de colocar os caracteres de região repetitiva ou de transposon em lowercase. E alguns softwares já lidam com esse tipo de informação. Contando também o número de headers nesse arquivo FASTA e o número de linhas dele, nós podemos entender que esse arquivo é um arquivo FASTA multilines, ou seja, a sequência biológica dentro dele está organizada com quebra de linha. E ao olharmos o arquivo .faa, podemos notar que agora nós temos a informação de aminoácidos dentro desse FASTA, que vai seguir a mesma estrutura do arquivo de nucleotídeos. Teremos o header, teremos a sequência biológica, o que vai diferenciar nesses dois casos, principalmente o conteúdo do header. Vamos ter novos códigos de acesso, porque antes nós tínhamos o código de acesso para acessar a informação de nucleotídeos lá no banco de dados NCBI. Agora nós temos para acessar a informação de aminoácidos e é comum também colocar o nome da proteína ou do material genético, né, do mRNA que gera essa proteína no header de um arquivo FASTA de aminoácidos. E agora eu vou usar uma série de comandinhos aqui para extrair apenas um cromossomo daquele arquivo FASTA do genoma todo para um novo arquivo. Para isso eu vou ativar o meu ambiente conda aqui, se você tiver dúvidas sobre a necessidade de usar ambiente, como configurar, já sabe, deixa aqui nos comentários, que eu posso fazer vídeo sobre isso também. E eu vou usar o utilitário de ferramentas que é o sectk, que é o Seq Toolkit, que é um conjunto de comandos
para processamento de arquivos FASTA e arquivos FASTQ. Então, extraindo apenas o primeiro cromossomo, veja que eu posso salvar esse arquivo como um formato .png, mas a nível de terminal eu vou continuar podendo utilizar os mesmos comandos que eu utilizava para um arquivo .fna ou .fasta, porque como eu citei anteriormente, a extensão do arquivo para análise em terminal de comandos não faz diferença. Porém, é contraintuitivo para nós como usuários entender que um arquivo .png tem um conteúdo de arquivo FASTA, porque esse é um tipo de arquivo de imagem. Então, quando a gente olha, mesmo que por terminal, para um arquivo .png, a gente pensa, bom, isso é um arquivo de imagem. Se nós olhamos para um arquivo .csv, bom, isso é um arquivo de tabela, separado por coma, ou vírgula, né, em português. Então, nós utilizamos na bioinformática uma série de convenções para a nomenclatura de arquivos. Convenções são regras não escritas, mas que são adotadas pela comunidade e que facilitam o nosso trabalho. Então, por mais que a extensão de um arquivo não tenha impacto no nosso trabalho por linha de comando, é comum e esperado que nós coloquemos um ponto .fasta quando trabalhamos com o arquivo FASTA, um ponto .bed quando trabalhamos com o arquivo .bed, um ponto .txt quando o conteúdo do arquivo é de texto, um ponto .png quando o conteúdo do arquivo é de imagem e por aí vai. E caso eu acesse esse diretório por interface gráfica, você pode notar que o arquivo ele foi reconhecido pelo sistema como um arquivo de imagem, porque o sistema ele faz, né, o sistema por interface gráfica, ele faz essa associação para utilizar ferramentas padrão para abrir determinados arquivos. Então, se eu clicar nesse arquivo, ele vai tentar abrir com o editor de imagem, porém o conteúdo desse arquivo não é um PNG, porque o conteúdo PNG, mesmo que por texto ele tenha uma estrutura específica, e se eu tivesse o arquivo .fasta e alguma ferramenta default, né, padrão no meu sistema para ler esse tipo de arquivo, clicando nesse arquivo ele abriria nessa ferramenta, né? Então, além de ser uma convenção que facilita nosso trabalho por linha de comando, usar extensões corretas pode facilitar nosso trabalho quando trabalhamos com interface gráfica também. E um último ponto, ainda aqui nas análises por terminal, eu posso checar que esse arquivo FASTA gerado pela ferramenta SecTK é um arquivo FASTA two lines, ou seja, eu tenho uma linha de cabeçalho e uma linha da sequência biológica, mesmo que essa linha represente um cromossomo com milhões de caracteres, diferente do arquivo que eu baixei do NCBI e eu estou analisando aqui com o GZCat. Se eu verificar as primeiras linhas desse arquivo, eu noto que todas essas primeiras linhas são do primeiro cromossomo, ou seja, ele é um FASTA multilines. Bom, até agora nós exploramos o que é um arquivo FASTA, vimos a sua estrutura, alguns comandos que podemos utilizar para trabalhar com ele em ambiente de terminal. Vamos ver agora como esse arquivo FASTA ele é formado e o que significa eu dizer que um arquivo FASTA representa um genoma consenso. Como eu citei na aula anterior, nós podemos trabalhar com um indivíduo, um pool de indivíduos, um ecossistema. Nós podemos olhar para a totalidade de um genoma ou para regiões específicas. E no arquivo FASTA, isso não é diferente. Nós podemos ter um FASTA que tenta representar um genoma completo, mas nós podemos ter FASTAs de fragmento. Eu posso sequenciar apenas um fragmento pequeno, inclusive é o que vamos ver na próxima aula de sequenciamento de Sanger, ou eu posso sequenciar um genoma completo. Ele sempre será representado, caso a gente escolha esse tipo de formato, no arquivo FASTA com uma ou mais sequências. Como eu comentei na aula anterior também, é comum trabalharmos com um pool de indivíduos ao realizar um sequenciamento genético. Hoje nós temos abordagens conhecidas como single cell para sequenciar o material genético de uma célula única, porém isso é utilizado para um tipo de pesquisa específico. O que é comum realizarmos, né, rotineiramente é obter um pool de indivíduos, processar esse pool como se fosse uma amostra apenas, extrair o material genético, sequenciá-lo e então analisar por bioinformática. Fazendo uma analogia bastante simples, como se o genoma ele fosse um livro, né, um manual de instruções para gerar aquele organismo, é como se pegássemos um livro, rasgássemos todo ele e mandássemos para uma máquina que vai pegar esses pedacinhos rasgados
e vai tentar identificar as letras que tem ali. A gente vai receber esses fragmentos dessa máquina e vai tentar juntar eles num novo livro. Por que que a gente faz isso atualmente? Por limitações da técnica. Um dia a tecnologia vai chegar num ponto de sequenciarmos todo o material genético de uma célula de ponta a ponta sem precisar fragmentá-lo. Isso já é possível para alguns genomas atualmente, utilizando tecnologias de sequenciamento de long read ou de leituras longas. Vamos ter vídeos sobre isso aqui no canal, mas isso ainda é possível apenas para alguns vírus ou genomas pequenos de bactéria. Para a maioria dos genomas que temos hoje, principalmente genomas de eucarioto, precisamos fazer dessa forma: pegar o material genético, fragmentá-lo, sequenciar esses pequenos fragmentos e depois analisá-los via bioinformática. Só que aqui a gente tem um ponto. Quando eu falo de um livro, de um manual para um organismo, se eu estou trabalhando com um pool de indivíduos, de 5, 10, 15 indivíduos, é como se eu tivesse 5, 10 ou 15 livros, que eu rasgaria todos esses livros juntos, juntaria todos eles e depois tentaria analisá-los. Ainda nessa analogia de um livro ou manual de instrução representando o material genético do organismo, imagina que eu estou trabalhando com livros de 10 editoras diferentes, ou seja, material genético de 10 indivíduos. Pode ser que em algumas dessas editoras tenham passado erros de digitação, né, erros tipográficos, para a versão final do livro, e quando eu pegar a mesma página dos diferentes livros, eu vou ter algumas palavras com algumas letras erradas. E na hora de gerar essa minha informação final, eu não posso deixar que esse erro impacte na palavra final. Então, se a palavra for sucesso, pode ser que em alguma editora sucesso esteja escrita com apenas um S e em algumas outras editoras com dois S's. E eu não posso deixar que esse tipo de informação vá para a minha informação final. É basicamente isso que a gente trabalha na bioinformática, quando a gente pega material genético de um pool de indivíduos. A gente não pode deixar que mutações pontuais, sejam elas trocas de nucleotídeos, inserção ou deleção, vão para a nossa versão final do nosso genoma, ou seja, para a versão consenso. O que que é um consenso? O que que é o senso comum? É o entendimento comum daquilo. Então a gente não pode deixar que mutações específicas passem para a nossa versão final do genoma. Agora vamos deixar um pouquinho essa analogia dos livros e manuais de lado e vamos pensar no material genético do organismo. Além dessa variação entre os indivíduos daquele pool, nós temos a variação genética entre as células do mesmo organismo, um processo conhecido como mosaicismo. Ou seja, como o processo mutacional ele ocorre a nível de DNA e a gente tem o material genético se replicando em todas as células do nosso organismo, pode ser que as células do mesmo organismo tenham algumas regiões com material genético diferente. E esse ruído também tem que ser retirado das nossas análises. Então vamos imaginar uma análise com um pool de 10 indivíduos, onde após fragmentar o material genético, sequenciá-lo e começar a analisar esses dados de bioinformática, na nossa análise de mapeamento, nós termos uma posição do genoma, né, do material genético com 10 sequências de suporte, ou seja, nós conseguimos sequenciar 10 leituras que englobam aquela posição. 8 dessas sequências, elas indicam uma adenina naquela posição, uma dessas sequências indica uma timina e outra dessas sequências indica uma guanina. O que nós temos que levar para o nosso genoma consenso é a adenina, porque é representada pelo maior número de leituras naquela posição. Tem outros fatores também, como qualidade, reads de suporte, mas isso é tema para outro vídeo também. Mas entenda que aqui a gente tem que levar para o nosso genoma consenso o que é mais comum dentro daquela nossa população de possibilidades de leituras. E utilizando ferramentas de bioinformática para montagem, seja de novo ou seja por referência, a, a junção de todas essas leituras que vêm do nosso arquivo de sequenciamento é conhecida como contig. Nós podemos utilizar também uma série de abordagens para unir esses contigs em scaffolds, seja por regiões de sobreposição que o nosso primeiro software não conseguiu resolver, ou seja, utilizando informações do sequenciamento mate pair, que também vai ser abordado em outro vídeo porque é um tema um pouco complexo e merece um vídeo à parte.
Então, a gente tem, numa ordem, os reads, que vêm da máquina de sequenciamento, os contigs, que são a junção, né, desses reads por sobreposição ou por algum outro tipo de algoritmo utilizado, a formação dos scaffolds, que são a junção desses contigs, e ainda podemos organizar esses scaffolds em cromossomos, dependendo do organismo que a gente está utilizando e das ferramentas também que estamos utilizando. Se você tem interesse em detalhes dessas definições, eu vou deixar um link aqui que tem esse tipo de definição que vai aparecer aqui na tela, e lá você pode consultar e fazer o seu estudo. E qual que é o mundo ideal na bioinformática? Qual que é o arquivo FASTA de um genoma ideal? Um arquivo FASTA de genoma ideal é que nós tenhamos uma sequência para cada cromossomo da espécie. Ou seja, se nós temos uma espécie com 5 cromossomos, o padrão ouro é que tenhamos 5 sequências no seu arquivo FASTA. Se nós temos um genoma com 20 cromossomos, 20 sequências. 22 cromossomos, 22 sequências e assim por diante. Isso é um desafio que enfrentamos por muito tempo. A maioria dos genomas que existem hoje, eles não têm esse tipo de detalhamento, né? Nós sempre teremos contíguos ou scaffolds que não foram alocados em cromossomos, porém, esse cenário está mudando. Temos hoje a tecnologia T2T, ou telômero a telômero, que são genomas que foram sequenciados de telômero a telômero, ou seja, cada sequência é o cromossomo completo. Nós temos algumas versões de genomas antes da tecnologia de telômero a telômero que tinham genomas quase completos, ou seja, nós tínhamos o conteúdo do arquivo FASTA com o número de sequências igual ao número de cromossomos, porém com alguns Ns ainda, ou seja, regiões não sequenciadas. E a tecnologia de telômero a telômero veio para mudar isso. É uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, é inacessível para muitos dos laboratórios, porém ela já existe. E em breve, né, num futuro breve, provavelmente nós não teremos mais etapas de montagem de genomas, né? A gente vai trabalhar principalmente com sequenciamento e anotação dessas informações biológicas. E por fim, eu não posso deixar de citar uma tecnologia também que é bastante atual e vai se popularizar, né? Já tem algumas ferramentas que utilizam esse tipo de informação, que são as referências de múltiplos genomas. Ou seja, eu comentei no início do vídeo, no início que nós temos alguns genomas de referência, e normalmente quando trabalhamos com montagem por referência, nós utilizamos apenas um genoma, ou seja, vamos trabalhar com SARS-CoV-2, a gente pega o genoma de referência dele e mapeia os dados de sequenciamento contra esse genoma. Vamos trabalhar com o genoma humano, a gente pega um genoma de referência humano e mapeia os dados contra esse genoma. O que está em desenvolvimento agora são os genomas de referência de multigenomas, ou seja, são arquivos que conseguem englobar uma informação de referência de vários indivíduos, ou seja, tem regiões desse genoma que podem ter uma variabilidade genética natural, dependendo da população que a gente estuda, e esse tipo de informação é levada para esse tipo de dado. Eu nunca trabalhei com esse tipo de genoma ainda, mas eu tenho muito interesse nesse tema, e se você tiver interesse também pode deixar aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, como de costume, vamos revisar os conteúdos dessa aula. Nessa aula, nós vimos a estrutura de um arquivo FASTA, o que é um arquivo FASTA normal ou multifasta, um FASTA de 2 linhas, um FASTA de linhas múltiplas, qual que é o conteúdo de um arquivo FASTA de nucleotídeos, qual que é o conteúdo de um arquivo FASTA de aminoácidos, como nós podemos trabalhar com esse arquivo FASTA por linha de comando, como a gente obtém essas informações por bancos de dados, o que representa então um genoma consenso e a tecnologia também de telômero a telômero e referência multigenômica. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta, deixa suas dúvidas aqui na seção de comentários. Se você puder compartilhar esse vídeo com algum colega, vai ajudar bastante o canal a crescer. E nos vemos então na próxima aula, agora sim, sobre sequenciamento de Sanger.
Porém, alguns arquivos FASTAs em determinada posição quando a gente não, Felipe, a gente não. E também, caso eu acesso, e também, caso eu acesse esse diretório por interface gráfica, o, após o download, série de informações